Salmo de número 15, Pai, que haja em nós um coração alinhado com o céu, um coração alinhado com Deus. Que o Senhor abençoe cada vida, cada coração que há de nos escutar nessa manhã, sejam agraciados, abençoados, livres, libertos, curados pelo poder de Deus. Que a graça do Senhor os alcance em nome de Jesus. Amém e amém. Então, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo agora, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E desde já quero fazer um anúncio aqui. Entre no nosso site, pastorgiovanni.com, que é um site que visa edificar e abençoar a sua vida. Nós também temos um canal no YouTube, youtube.com/prgiovanni. O canal do Pastor Giovanni no YouTube é PR Giovanni. O nosso canal e o nosso Instagram é PRGIO, de Pastor Gil, né? Giovanni abreviado, Gil. Nós estamos ali para servir os irmãos, para estarmos juntos, aprendendo sobre a palavra de Deus. Nós temos cursos valiosos, maravilhosos, que nós já colocamos 4 cursos online para abençoar a sua vida, o seu coração, a sua casa, a sua família, você crescer, florescer no Senhor, amadurecer nas coisas concernentes à fé, à Bíblia, à teologia. Então, se você quiser aprender mais de Deus, entre lá no nosso site, pastorgiovanni.com. Tenho certeza que você será tremendamente abençoado. E nos ajude na divulgação desses cursos, desses vídeos, desses materiais, compartilhando esses vídeos com outras pessoas. Hoje, a palavra de Deus para nós é o Salmo de número 15. Nós estamos numa série de vídeos chamado Lições dos Salmos. Lições dos Salmos, e nós estamos falando sobre cada um dos salmos. Hoje, o Salmo de número 15. O nosso tema hoje é cidadãos dos céus. Cidadãos dos céus. Quem são os cidadãos dos céus? Quem são aqueles que atraem a presença de Deus sobre as suas vidas? Quem são aqueles que um dia serão arrebatados com Jesus e levados com ele à sua glória eterna, a Nova Jerusalém, a cidade celestial? Quem são essas pessoas? Qual é o perfil dos moradores do céu? É o que nós vamos falar hoje, baseados no Salmo de número 15. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Ele começa com 2 perguntas. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? São 2 perguntas que o salmista Davi faz diante do Senhor. Ou seja, que tipo de pessoa vai para o céu? Que tipo de pessoa atrai a presença gloriosa de Deus? E a resposta é o que vive com integridade, aquele que pratica a justiça e de coração fala a verdade, o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo aqui é o rebelde, né? o que quebra a lei de Deus, mas honra os que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, seja uma pessoa de palavra, uma pessoa honesta, e aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, age, né, tem esses comportamentos, não será jamais abalado. Então a pergunta para mim e para você hoje é: quem são os inabaláveis de Deus? Quem são os moradores dos céus? Essa é a nossa mensagem do dia de hoje e eu gostaria de tirar algumas lições valiosas, né? 2 principais com relação a esse lindo salmo, o Salmo de número 15. Em primeiro lugar, algo que nós aprendemos nesse salmo é que Deus deseja habitar entre o seu povo. É o que nós vemos claramente no versículo 1. Apesar de ser uma pergunta, um questionamento diante de Deus, nós vemos o desejo de Deus de querer habitar entre o seu povo. Do começo, lá desde o Gênesis, quando Deus caminhava com Adão no jardim do Éden e com Eva, e todos os dias aparecia, mostrava a sua glória, queria ter intimidade ali com os nossos primeiros pais, os nossos representantes, os nossos primeiros pais, né? Os pais da humanidade, Adão e Eva, querendo, desejando ter uma relação íntima, pessoal, um Deus pessoal se mostrando desde o Gênesis, como também o mesmo Deus que quer habitar no meio do seu povo. Nós vemos lá no final
do Apocalipse, quando a Bíblia Sagrada diz que Deus, o próprio Deus, habitará no meio do seu povo, quando desce a Nova Jerusalém, quando é revelado ao apóstolo João como é que será esse lugar tremendo, esse reino eterno de Deus que há de descer dos céus sobre a terra. Como é que vai ser esse lugar? Apocalipse fala que Deus habitará no meio do seu povo. Então, primeira lição que nós aprendemos: Deus deseja habitar entre o seu povo. É o que nós vemos claramente no versículo 1. Aqui a palavra é tabernáculo, ou seja, o tabernáculo era a tenda sagrada de Jeová, era a tenda sagrada do Senhor. Era um lugar especial, era um lugar santificado, era um lugar consagrado ao Senhor, era um lugar de manifestação da glória de Deus, era a casa de Deus na terra, era o lar do Senhor no meio do seu povo, era Deus habitando no meio do seu povo, é claro, tanto de maneira real, com a glória Shekinah, mas também de maneira simbólica, porque hoje nós já não temos mais um tabernáculo físico, material, né? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Deus quer habitar dentro do seu coração. O nosso corpo é um tabernáculo do Deus vivo. A Paulo fala isso lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3, a Bíblia diz: acaso não sabeis que vós sois santuário do Deus vivo e que Deus habita no meio de vós? Aquele que destruir o santuário de Deus, Deus será o vingador. Deus vai se vingar. Quem faz um mau uso do santuário de Deus, que é o nosso corpo, que é a nossa vida, nós temos que ser hoje a morada de Deus, o lar de Deus, a habitação de Deus, a tenda sagrada de Deus. É você, sou eu, é o nosso coração diante do Senhor. A Bíblia também fala, além de tabernáculo, a Bíblia fala do Santo Monte. O que simboliza o Santo Monte hoje para nós, Nova Aliança, Novo Testamento? Fala do lugar da presença de Deus. Sempre na Bíblia, o Santo Monte, o Monte de Deus, se refere ao lugar da presença de Deus, ao lugar da manifestação da glória de Deus. E aqui, é claro, é um tipo, um símbolo, uma metáfora do lar celestial, da Nova Jerusalém, do lugar que Deus tem preparado para nós. Como diz João, capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Na casa de meu Pai há muitas moradas, diz Jesus. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Mas a Bíblia diz que aonde Jesus vai, nós também iremos um dia, subiremos com ele em graça e glória. É o que diz também em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, 18. Quando Paulo aqui fala sobre o arrebatamento da igreja. No arrebatamento da igreja nós seremos levados ao santo monte do Senhor, ao lar celestial, ao lugar da presença, a esse lugar maravilhoso que Deus tem preparado para nós. Então não se turbe o vosso coração, acalme o seu coração. Tudo que nós enfrentamos aqui na terra é transitório, é provisório, ainda não é o nosso estágio final, não é o lugar que ainda Deus tem para nós aqui e agora. É claro, nós temos que ter os pés no chão, o coração em Deus e o olhar na Nova Jerusalém, no lar celestial, no lugar que Deus tem preparado para nós. Mas a primeira lição que nós aprendemos nesse lindo salmo é que Deus deseja habitar entre o seu povo. Será que você tem vivido nessa dimensão? Será que você tem cuidado do seu corpo, do seu organismo, do seu estado biológico, da sua saúde? Você tem usado devidamente o seu corpo em santificação, em honra, em consagração diante do Senhor? O seu corpo, o seu tabernáculo tem atraído a presença de Deus sobre você? Você tem sentido a manifestação da graça, da glória de Deus sobre a tua vida, no teu corpo, na tua alma e no teu espírito, em todo o teu ser? Você tem sido morada de Deus? Deus deseja habitar entre o seu povo. É a primeira lição que nós aprendemos no versículo 1. E aí logo em seguida, a segunda lição é que existe um perfil divino para os moradores do céu. Existe sim um perfil divino para os moradores do céu. Não é qualquer pessoa que vai entrar no céu. Não é qualquer Zé Mané que vai entrar no céu. Eu não posso viver a vida do meu jeito e achar que eu vou para o céu. Não, existe um perfil traçado por Deus. Existem critérios, características, virtudes, qualidades daqueles que hão de
encontrar com Jesus na glória, com aqueles que serão arrebatados no dia do rapto, da translação ou arrebatamento da igreja na volta gloriosa do nosso Jesus. Mas qual é o perfil divino para os moradores do céu? É a pergunta que surge, e a primeira resposta que nós vemos no texto sagrado, do versículo 2 até o final, é aqueles que vivem em integridade. Viver em integridade. A palavra aqui é tamim, que significa alguém completo. Completo como? Completo em Deus. Hoje nós vemos muitas pessoas incompletas, insatisfeitas, inconstantes, porque não tem Deus completando o seu coração, a sua alma e a sua vida. Integridade fala de alguém total, de alguém inteiro, de alguém que não é cheio de buraquinho na sua alma, buraquinho na sua vida. Integridade fala de alguém que é inocente, de alguém que é justo, de alguém que é autêntico, de alguém que é verdadeiro. Será que nós temos sido verdadeiros diante do Senhor? Será que nós temos sido verdadeiros, íntegros, inteiros, honestos, completos no Senhor e diante das pessoas também? Então, aquele que vive em integridade. Como é que está a sua integridade diante de Deus? Como é que está o seu coração, a sua alma diante de Deus e o reflexo disso diante das pessoas? Só vai para o céu aquele que vive integridade. E integridade é completo, total, inteiro, inocente, justo e verdadeiro. Alguém que vive uma vida legítima, uma vida autêntica diante de Deus, uma vida sincera com Deus e sincera com os homens. Vive em integridade, a primeira característica, o primeiro perfil dos moradores do céu. O segundo perfil é alguém que pratica a justiça, prática da justiça. É interessante que a palavra justiça na Bíblia Sagrada, na versão inglesa, King James, são duas palavras distintas. Quando se refere à justiça humana, que é falha, que é débil, que é imperfeita, na Bíblia Sagrada é usado o termo justice, de justiça. Agora, quando se refere à justiça de Deus, que é uma qualidade, um atributo do caráter de Deus, a palavra é righteousness, ou seja, é a justiça perfeita de Deus, a justiça que não falha, a justiça plena de Deus, porque Deus é um Deus justo. E quem quer ir para o céu tem que viver na prática da justiça. O que simboliza justiça na Bíblia Sagrada? Significa alguém que é correto. Correto no andar, correto no falar, correto no agir. Alguém que é reto, anda em retidão diante de Deus, no caminho reto, rumo à Canaã celestial, rumo ao céu, rumo ao lugar que Deus tem para nós. Alguém que é direito, que pratica o direito e vive de maneira direita diante de Deus e diante das pessoas. Alguém que é ético. Será que você é uma pessoa ética no falar, no viver, no agir? As pessoas te veem como um cumpridor de promessas, como alguém que realmente tem palavra, é honesto no falar, é honesto no agir. Se diz algo, vai lá e faz. Nem que tenha que ter prejuízo com relação àquilo que falou, mas cumpre as suas promessas, cumpre aquilo que fala. É uma pessoa ética, uma pessoa moral, é uma pessoa direita, é uma pessoa reta, é uma pessoa correta diante de Deus e diante das pessoas. Terceiro lugar, é alguém que fala a verdade. É o terceiro perfil do morador do céu. Será que todo o tempo temos falado a verdade? Ou nos abrigamos às vezes numas mentirinhas para poder nos safar, para poder nos livrar de alguma situação? Só vai para o céu os filhos da verdade. Quem é filho da mentira tem como pai Satanás, porque a Bíblia diz lá em João que o pai da mentira é Satanás e nele não há verdade alguma, diz a Bíblia Sagrada. Ou seja, quem gosta de mentir, os mentirosos não herdarão o reino dos céus, meu amado. Então, se você quer ir para o céu, fale a verdade. A palavra aqui é emet, no hebraico, que significa alguém que é firme, firme os seus valores, que tem firmeza nos seus princípios, alguém que tem convicção. A palavra verdade significa convicção. Como é que estão as suas convicções? Alguém que tem credibilidade na praça, que tem credibilidade diante das pessoas, que tem credibilidade diante da sua família. A palavra verdade também significa estável, alguém que é estável na fé, estável emocionalmente, estável em todas as áreas da sua vida, alguém que é constante,
alguém que é fiel. Tudo isso tem a ver com a veracidade, com a verdade. E isso é tremendo, irmão. Alguém que vive na verdade, ele é seguro, porque a verdade nos traz segurança. A mentira gera instabilidade, tira a nossa paz, gera medo de sermos descobertos dentro daquela falcatrua, daquele engano que foi efetivado, que foi feito. Mas a verdade traz firmeza, traz estabilidade, traz convicção, traz credibilidade, traz constância, perseverança e traz fidelidade. É interessante que todo infiel é mentiroso. Toda pessoa que adultera caminha lado a lado com a mentira, porque são dois irmãos gêmeos, a infidelidade e a mentira. O adultério e a mentira são dois pecados gêmeos, mas aquele que anda com a verdade, aquele que pratica a justiça, aquele que é íntegro diante do Senhor, estes vão para o céu. Então fale a verdade, sempre, custe o que custar, fale a verdade, porque Deus Pai, o nosso Senhor e Salvador, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem anda com Jesus caminha na verdade. A Bíblia Sagrada é a verdade de Deus revelada a nós. A quarta característica dos moradores dos céus é alguém que não difama com a sua língua. Que não difama com a sua língua. Ou seja, que não é fofoqueiro, que não é caluniador, que não fica falando mal dos outros, mas anda sempre na verdade e é bondoso no falar e não maldoso. Como tem isso? Fofoca, né? Maldade, calúnia. Como as pessoas, né, parece que tem prazer de falar mal dos outros. Tudo isso vem da nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza caída, adâmica, terrível, que tem prazer em falar mal dos outros. Porque quando você fala mal dos outros, você se sente melhor do que o outro. Isso é orgulho, é soberba, é altivez, é arrogância. Você se coloca num patamar de superioridade quando está falando mal dos outros. Você está denigrindo o outro, você está caluniando o outro, você está difamando o outro. Isso é fofoqueiro, e os fofoqueiros não herdarão o reino dos céus. Os caluniadores não vão para o céu. Então fique do lado da verdade. Outra coisa, a Bíblia diz que os cidadãos dos céus, os moradores do céu, não são maldosos. Maldosos, nós não podemos ser maldosos, não podemos ser malignos, não podemos comemorar quando o outro vai mal, quando as coisas vão ruins com o outro, não podemos ser injustos com as pessoas, não podemos ser desagradáveis se queremos ir para o céu, precisamos ser graciosos, não podemos também promover dor e sofrimento no alheio, no meu próximo, nos outros, não podemos, porque isso é maldade, isso é malignidade. E quem é o pai da malignidade e da maldade? É Satanás. Se você adora fazer maldade com os outros, se você adora ser injusto com os outros, desagradável, promover dor e sofrimento nas outras pessoas, meu irmão, infelizmente você está caminhando nas trilhas de Satanás. Você está caminhando em caminhos de morte, ruína e destruição. E se você semeia maldade, malignidade nos outros, você vai colher malignidade, vai colher a maldade, porque Deus recompensa os justos e os injustos, os santos e os profanos, o bondoso e o maldoso. Verá de Deus retribuição, e é a lei da semeadura. Tudo aquilo que nós semearmos, nós colheremos. Se nós semearmos bondade, nós vamos colher bondade e benignidade da parte das pessoas. Então, aquele que não é maldoso, ele é benigno, faz o bem. Ele é bondoso, a bondade faz parte da natureza dele. Ele não consegue ser mal, porque ele é bondoso dentro de si. Ele é gracioso, é uma pessoa agradável, é uma pessoa amorosa. Ele é justo em tudo aquilo que faz. Ele não é maldoso. Se você quer ir para o céu, você não pode ser maldoso, conforme diz o salmista. E também a Bíblia diz que honram os que temem ao Senhor. Será que você tem honrado aqueles que temem ao Senhor? A palavra aqui é kabad, significa honrar, tratar com dignidade. Tratar com dignidade os irmãos da igreja, tratar com dignidade os nossos entes queridos, os nossos familiares, ter respeito pelas pessoas,
ter afeição pelas pessoas, amor, carinho, gratidão com as pessoas. Querido, uma das maiores marcas de uma pessoa sadia é a gratidão. É alguém que respeita o outro, é alguém que reconhece o outro. É o conceito de alteridade. O reconhecimento do valor do outro, da dignidade do outro. Todo ser humano, ele tem a dignidade, o respeito, ele merece respeito e dignidade porque ele é digno dentro do seu próprio ser. É algo intrínseco ao ser humano tratar o outro com dignidade, com respeito, com gratidão. É alguém que cuida dos outros, é alguém que zela pelas pessoas, é alguém que é sensível por aquele que está sofrendo, por aquele que está padecendo, é alguém que honra aqueles que temem ao Senhor. E é interessante que todo ser humano, querido, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Se você prejudicar um outro ser humano, você está prejudicando a imagem e semelhança de Deus, você vai se ver com o Criador. O Criador do ser humano, por exemplo, aquele que gosta de oprimir o pobre, aquele que gosta, né, de praticar injustiça, enganar, lesar, puxar o tapete dos outros, você pode ter certeza, você vai se ver como Criador. Mas aquele que trata com dignidade, aquele que age com afeição, com amor, com respeito, com gratidão, que cuida, que zela, que é sensível, que é compassivo com as outras pessoas, estes serão abençoados pelo nosso Deus. Então, honre todo ser humano, mas principalmente, que nós aprendemos nesse salmo, honre aqueles que temem ao Senhor. E por último, outra característica dos moradores do céu é que eles serão justos e honestos com relação ao trato com o dinheiro. Justo e honesto com o dinheiro, ou seja, não fique explorando aqueles que sofrem, né? Ele não age com seu dinheiro com usura, com juros exorbitantes, não. Ele não tem cobiça, ele não deseja aquilo que é do outro, a mulher do outro, o marido da outra, né? O dinheiro do outro, os bens do outro, não. Ele não é movido por cobiça, nem tem avareza. Cobiça é desejar aquilo que é do outro. Avareza é amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, diz o Senhor. Ele não é, mão de vaca, ele não é sovina, ele não é egoísta, ele não pensa só em si. Pelo contrário, ele é compassivo, ele é generoso, ele é sensível, ele diz não à corrupção, ele não aceita suborno, como diz aqui o salmista, ele diz não à corrupção, ele diz não à falcatrua, ele diz não à sujeira, porque ele é justo e honesto com relação ao dinheiro. Meu irmão, como é que você trata o dinheiro na sua vida? O dinheiro, é claro, é um meio, né, na nossa vida, ele é necessário, mas a maneira como nós lidamos com o nosso dinheiro revela o nosso coração. Se o dinheiro estiver em primeiro lugar na nossa vida, ele vai ser um Deus no nosso coração, um ídolo no nosso coração. Mamon, que é uma potestade que rege as finanças desse mundo iníquo, vai subjugar você. Você pode ter dinheiro, não tem problema nenhum. Você pode ser abençoado, próspero, sim. O dinheiro é que não pode ter você. Você pode ter coisas boas, não tem problema nenhum. As coisas boas é que não podem ter o seu coração, a primazia, o primeiro lugar, a proeminência na sua vida. Então, como é que a gente quebra esse poder do dinheiro em nós? Agindo com generosidade, sendo sensível às necessidades dos outros, exercendo a compaixão e não explorando os que sofrem, dizendo não à corrupção, dizendo não à sujeira, não à cobiça e não à avareza, que é o amor do dinheiro, que é a raiz de todos os males. A Bíblia não fala que o dinheiro é mal, não. O amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. O dinheiro pode ser uma bênção na mão daqueles que têm um coração correto. Deus há de prosperar aqueles que têm um coração generoso, porque eles acabam sendo representantes de Deus na terra, no sentido que vão exercer o favor, a bênção de Deus, em favor de outras pessoas, abençoarão outras pessoas, porque são justos e honestos com relação ao trato com o dinheiro. Eu vou repetir, existe sim um perfil divino para os moradores do céu. Quais são as características desses moradores do céu? Primeiro, vivem em integridade. Segundo, praticam a justiça.
Terceiro, falam sempre a verdade, custe o que custar. Quarto, não difamam com a sua língua. Quinto, não são maldosos, mas são benignos e bondosos. Sexto, honram aqueles que temem ao Senhor e não participam das coisas erradas, daqueles que ferem a lei de Deus. Esses não lhes atrai. Esses não, eles não querem ter parte com aqueles que praticam o mal. E por último, são justos e honestos com relação ao dinheiro. Será que Deus falou contigo nessa manhã, nesse dia? Queridos, a Bíblia termina dizendo: os que tais coisas praticam, estes são inabaláveis diante de Deus. Se você quer viver uma vida inabalável, se você quer estar sobre a rocha eterna, que é Jesus Cristo, se um dia você quer estar lá nas moradas eternas, no lar celestial, nós precisamos viver no perfil do céu, no perfil dos moradores do céu, no perfil dos cidadãos dos céus. Lembre-se, eu quero terminar com isso. O nosso procedimento revela o nosso caráter e o nosso coração. Vou repetir: o nosso procedimento, a maneira como agimos, a maneira como nos comportamos, revela o nosso caráter e o nosso coração. Caráter aqui no sentido de qualidades, virtudes ou a falta delas, o mau caráter, a falha de caráter, e o nosso coração. Como é que está o teu coração diante de Deus? Lembre-se, os nossos pensamentos geram os nossos comportamentos. Os nossos comportamentos revelam os nossos hábitos. E os nossos hábitos revelam o nosso caráter. E o nosso caráter define o nosso destino. Eu vou repetir: os nossos pensamentos se transformam nos nossos comportamentos. Os nossos comportamentos revelam quais são os nossos hábitos diários. Os nossos hábitos revelam o nosso caráter, a nossa essência, a nossa natureza. E o nosso caráter define qual é o nosso destino. E a Bíblia Sagrada diz que só existe 2 destinos eternos: céus, o lar celestial que nós mencionamos hoje, do Salmo 15, ou o inferno, o lugar de condenação, para aqueles que não se arrependerem e viverem uma vida longe dos caminhos de Deus, longe das características bíblicas daquilo que nós devemos ser diante do Senhor e diante das pessoas. Então, tema o inferno. Tema ir para aquele lugar. Ame a Deus, tenha temor de Deus, tenha medo de pecar. Tenha desejo de viver uma vida santa, consagrada, honesta, sincera, justa e reta diante de Deus. É o que Deus tem para nós em nome de Jesus. As nossas 2 grandes lições hoje. Deus deseja habitar entre o seu povo. E a segunda grande lição que nós aprendemos hoje: existe um perfil divino para os moradores do céu. Não sei você, querido, aqui estão minhas anotaçõezinhas, que eu faço diariamente diante do Senhor. Não sei você, querido, mas eu quero ir para o céu. Então, se você quer ir para o céu comigo, lembre-se, existe um perfil, existem critérios. E não é Deus que tem que se moldar a nossa imagem do nosso jeito, não. É nós que temos que adquirir o perfil, as características, as virtudes e as qualidades de cidadãos dos céus. Eu desejo para o céu. Você também? Se você quer ir para o céu, faça isso que nós ensinamos hoje. Leia o Salmo 15 aí na sua casa, juntamente com a sua família. Tenho certeza que você será tremendamente abençoado e Deus falará profundamente ao seu coração. Sejamos inabaláveis diante de Deus e diante dos homens, obedecendo a sua palavra. Feche seus olhinhos, vamos orar diante do Senhor. Pai, nós estamos aqui diante da tua maravilhosa palavra, que é o Salmo de número 15. É um salmo que eu gosto tanto, Senhor, porque nos ensina qual é o perfil dos moradores do céu. Pai, eu quero ir para o céu. Aqueles que estão me ouvindo, ó Deus, promove um desejo, uma fome, uma sede por conhecer mais a Deus, por desejar mais do Senhor, por verem a tua glória e a manifestação da tua graça sobre eles. Aqueles que não te conhecem, ó Deus, que tenham uma nova experiência, a experiência do novo nascimento, que abram o seu coração para Jesus de Nazaré, que tenham a sua vida transformada, restaurada, realinhada com os céus, Pai, para que possam viver o estilo de vida de Jesus, o estilo de vida celestial, a vida que o Senhor projetou para nós aqui nessa terra. Pai, nós queremos essa vida plena,
essa vida abundante, essa vida vivida no máximo do nosso potencial. Por isso, ó Deus, ajuda cada um, manifesta a tua glória, a tua graça, livra, Pai, de todo mal. Ó Deus, nos ajuda diante das tentações, das seduções dessa vida, dessa terra. Nós te pedimos essa graça no nome de Jesus. Abençoe cada casa, abençoe cada família. Abençoa, Pai, cada um daqueles que estão me assistindo, que estão nos vendo. Ó Deus, cura aqueles que estão enfermos, sejam curados em nome de Jesus. Recebam uma unção de glória, de cura, aí onde estão me ouvindo, Pai. Aqueles que estão oprimidos sejam livres e libertos pelo poder de Deus. Ouçam demônios, espíritos malignos, saiam em nome de Jesus. Espírito de angústia, espírito de colapso emocional, depressão, opressão maligna, medo, tormento, angústia, sai no nome de Jesus. Que a glória do Senhor os alcance, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, que a alegria do Senhor seja a força deles, e que a bênção do Senhor venha sobre eles, sobre as suas casas, sobre as suas famílias. Nós te louvamos isso, que o Senhor venha habitar no meio de nós, que o Senhor venha habitar nos nossos corações, que o Senhor venha habitar nas nossas casas, no seio do nosso lar, na nossa família, Pai, abençoando os nossos filhos, os nossos casamentos, os nossos relacionamentos, Pai. Faz isso em nome de Jesus, nós te pedimos isso de todo o coração, Pai, para o louvor e glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queria te convidar agora no final, entre no nosso site, pastorgiovanni.com, e lá você tem como ofertar na nossa vida. Ali você pode com cartão de crédito, boleto, ou então transferência bancária, ali tem as nossas contas, para que você possa semear, ofertar na nossa vida, no nosso ministério, na nossa casa, na nossa família. O pastor Giovanni está num momento profético, né? Um momento onde nós estamos servindo o corpo de Cristo, servindo diversas igrejas, cuidando de pessoas, atendendo pessoas, ao mesmo tempo servindo ao Senhor de diversas maneiras, em diversos lugares, em diferentes cidades. Estamos fazendo um trabalho apostólico, um trabalho missionário. E se você quiser investir na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso